Rui. Rui, Ucrânia, né? Uma situação interessante. Por quê? Porque o Bolsonaro foi à Rússia, então muitas pessoas de esquerda podem tender a antipatizar com a posição russa pelo simples fato do Bolsonaro ter ido ao encontro do Vladimir Putin. A Rússia moveu uma peça importante ao reconhecer as duas repúblicas separatistas. No entanto, muitas pessoas de esquerda dizem que é uma obrigação de todos aqueles que se dizem de esquerda ou progressistas apoiar a posição da Rússia por uma razão simples, porque a Rússia está colaborando para a construção de um campo anti-imperialista. Eu queria te perguntar qual é a sua visão sobre isso, se é, vamos dizer assim, imperioso estar ao lado da Rússia ou não. Eu acho que eu concordo com essa ideia, né, de que eles estão articulando um campo anti-imperialista no sentido muito geral, né, não é um anti-imperialismo total, radical, nada, né, mas se opõe ao bloco imperialista. Mas eu acho que a questão é até mais simples, né? Nós temos aí um conflito. O conflito é entre a OTAN, que é a representação armada do imperialismo mundial. Está aí na OTAN, estão os Estados Unidos e os países europeus. E, de outro lado, nós temos um país que é um país oprimido pelo imperialismo, que é a Rússia. Eu acho que não pode haver nenhuma dúvida nesse conflito sobre que lado tem que estar a esquerda, né? Senão nós vamos ficar do lado do imperialismo, que é um suicídio político, porque o imperialismo é o principal inimigo dos trabalhadores e dos povos de todo mundo. Isso aí é uma coisa dada, né? Mas não se pode dizer, Rui, por exemplo, que a Ucrânia, nesse conjunto aí de fatores, não se pode dizer que a Ucrânia também, de certa forma, seria oprimida pela Rússia nessa hierarquia das nações? Dependendo de qual fosse a situação, a gente poderia dizer isso daí. Mas no conflito que está aberto agora, eu não vejo assim, porque até o momento, né? O que acontece é que o que o Putin fez foi uma coisa que é perfeitamente democrático. Ele reconheceu o direito, né, de duas repúblicas dissidentes à autodeterminação. Isso daí é uma coisa que é ponto pacífico. A imprensa imperialista fala na soberania da Ucrânia, mas a soberania não é uma coisa que possa se sobrepor ao direito de determinadas populações de se separar do país, que é uma coisa democrática também. Não se pode dizer, por exemplo, Rui, que aí voltando um pouco no tempo, que a Ucrânia deixou de ser um país soberano quando sofreu um golpe de Estado em 2014, liderado pelo governo Obama? Esse é um problema que tem que ser encarado ao analisar o problema todo, porque o país está sendo usado, o povo do país está sendo usado pela política imperialista, né? Quer dizer, se acontecer uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, nós temos que entender que essa guerra é uma guerra por procuração, como se usa falar hoje em dia, né? Do imperialismo contra a Rússia. Não é uma decisão do povo ucraniano, é uma decisão e corresponde aos interesses do imperialismo. Então, nesse sentido, né, não se trata de uma questão de Ucrânia, se trata da luta contra o imperialismo. Há várias outras questões envolvidas, né? O Putin, no discurso dele, levantou uma questão que é uma questão importante, que é o seguinte: a Ucrânia, num certo sentido, é um país artificial. Ele nunca existiu. Ele passou a existir agora. Né? A Ucrânia, antigamente, era parte da Rússia, depois se transformou numa república separada no interior da União Soviética, o que não quer dizer que fosse um país de verdade, né? E recentemente aparece como país. Então, é uma questão muito complexa, como a questão da Crimeia também. A Crimeia, qual é a base nacional da Crimeia que os russos ocuparam? Né? E dentro da Ucrânia, há uma população russa grande também, né? Quer dizer, é uma questão muito complexa. Acho que não dá para ninguém falar que
é uma questão de soberania da Ucrânia contra a Rússia. Eu não vejo que a coisa possa ser simplesmente colocada nesse terreno.